Aos 43 anos, Bruno se aposentou do seu emprego das 8 às 6 na Ford Motor, por meio de um esforço conjunto de economias e investimento no mercado de ações. Embora, no dia em que se formou na faculdade, não tivesse um centavo no bolso. Bruno se formou aos 23 anos, decidiu seguir os passos do pai, e assim como ele, se formou em engenharia mecânica. Ele conseguiu um emprego na General Motors, uma empresa renomada, antes mesmo de se formar. Isso deixou todos na sua família impressionados. No entanto, secretamente, Bruno se perguntava: qual é o problema? Ele sempre sentiu que queria algo diferente do que seus colegas esperavam para a vida. E conforme as semanas foram passando na General Motors, esse sentimento foi crescendo. Bruno se encontrou com seu supervisor Nelson, de 61 anos, que estava na empresa tempo suficiente para ganhar um relógio de ouro. Nelson parecia orgulhoso do seu relógio, mas Bruno não pôde deixar de pensar: ele ainda está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que fazia quando tinha minha idade? Parecia que Nelson passava seus dias fazendo o que tinha que fazer e não o que queria fazer. Bruno reconheceu isso porque durante o almoço, tudo o que Nelson falava era sobre pescas e os incríveis peixes que ele pescou, não sobre as melhorias na linha de montagem da General Motors. Bruno viu um padrão semelhante em seu pai, que adorava fazer trilhas, mas só podia fazer isso uma vez por mês devido à sua agenda de trabalho agitada. Ironicamente, ganhar dinheiro parecia estar custando muito a eles. Este vídeo mostrará 3 estágios pelos quais Bruno passou para alcançar a independência financeira. Você verá que coisas diferentes são importantes em diferentes estágios, mas observe uma coisa desde o início. Se Bruno não tivesse investido, se tentasse atingir sua meta mágica de 1 milhão apenas contando com seu salário de engenheiro, ele teria contado essa história aos 57 anos, em vez de 43. Ao investir, Bruno ganhou 14 anos da moeda mais significativa da vida, o tempo. Você aprenderá no que Bruno se concentrou como investidor no mercado de ações, e também no que ele se concentrou fora do mundo dos investimentos. E talvez mais importante que isso, no que ele não fez. Estágio 1. Como Bruno foi de 0 a 20 mil. Esse é talvez o maior desafio: começar. Uma vez eu assisti um vídeo de um professor de jiu-jitsu falando das faixas mais difíceis de se conseguir. Muitos podem pensar que é chegar na faixa preta, mas na verdade a mais difícil é chegar na faixa branca, porque a maioria das pessoas nem começa a fazer jiu-jitsu. Essa analogia também vale para os investimentos. Mas voltando à história, em um dia comum na biblioteca, a mãe de Bruno pediu para ele pegar um livro para ela. Mas quando Bruno foi procurar o livro, por não prestar atenção onde estava indo, porque estava de olho na atendente ruiva, acabou tropeçando em vários outros livros. E no meio deles, um chamou a atenção de Bruno, o homem mais rico da Babilônia. Curioso sobre quem foi esse tal homem, Bruno pegou o livro emprestado para descobrir. Nos primeiros capítulos, uma frase chamou a atenção de Bruno: pague a si mesmo primeiro. O livro defendia a ideia de que Bruno deveria reservar 10% de seu salário todo mês, antes de fazer qualquer outra coisa com seu dinheiro. Claramente, isso era o que o seu supervisor Nelson estava perdendo. Ele não se pagava primeiro. Quanto mais Bruno conhecia Nelson, mais ele percebia que Nelson não se pagava nunca. Não que houvesse algo de errado com isso, mas simplesmente não parecia uma boa receita para se tornar independente do salário. Tudo o que temos é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Se pagar primeiro é exatamente o que fazer durante o primeiro estágio. O mercado de ações é um excelente veículo para transformar sua riqueza em uma riqueza maior ainda. No entanto, não é ideal para aumentar apenas uma quantia pequena de dinheiro. Depois de ler O Homem Mais Rico da Babilônia, ele partiu para o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele ficou bastante decepcionado por não ter visto a atendente de novo, mas pelo menos ele aprendeu que o mercado de ações é um excelente lugar onde economias podem ser convertidas em ativos. Como ele não tinha experiência com investimentos, começou dando ouvidos às especulações e às dicas de seus amigos. Com isso, começou muito bem, com retornos iniciais elevados. 5 mil se transformaram em 10 mil em apenas uma semana. Mas em pouco tempo ele experimentou o que poderia se esperar dessa abordagem. O pouco capital que ele tinha diminuiu rapidamente em 60%.
O que é de se esperar? Investir em empresas confiando em especulações não vai te levar muito longe. Na verdade, vai te puxar para trás junto com seu dinheiro. Embora Bruno não soubesse nada sobre Warren Buffett ainda, ele havia tido a sorte de aprender a regra mais importante de Buffett: nunca perca dinheiro. Na verdade, ele teve tanta sorte que aprendeu também a segunda regra mais importante de Buffett: nunca se esqueça da regra número 1. Mesmo que as perdas fossem impressionantes, em termos percentuais, eram toleráveis. Bruno substituiu suas perdas em 2 meses graças a seu salário. Ao contrário de um colega de trabalho que investiu tudo em uma criptomoeda recentemente criada, porque um guru de investimento falou que ela iria valorizar 1000% em um mês. Pelo menos Bruno não saiu do jogo como ele. Mas ele percebeu que as apostas aumentariam à medida que suas economias se acumulassem, e que os erros se tornariam cada vez mais caros. Portanto, ele decidiu se tornar uma máquina de aprendizado. Cada vez que fazia uma refeição em casa, colocava seus youtubers financeiros favoritos na tela. Cada vez que saía para correr, ouvia seus podcasts favoritos. Lentamente, mas com certeza, Bruno estava saindo das profundezas do Vale do Desespero. Bruno conseguiu ir de 0 a 20 mil em quase 2 anos. Por economizar R$1.000 de seu salário todo mês, trabalhando como engenheiro júnior na General Motors, perder cerca de R$2.000 ao investir em empresas especulativas e também perder R$1.000 em comissão de corretagem, porque ele estava fazendo muitas operações. Bruno não pode ser acusado de ter sido um grande escolhedor de ações nesse começo, então foram realmente as economias que o sustentaram o tempo todo. Bom, por enquanto. Estágio 2. Como Bruno foi de 20 mil para 100 mil. Quando Bruno começou seu 3º ano na General Motors, seu pai o chamou para ter a famosa conversa. Bruno, sua mãe e eu estamos impressionados com seus esforços de economia. Queremos contribuir com mais R$10.000 e talvez você possa comprar sua própria casa. Não acha? Com certeza um luxo e uma oportunidade, mas também uma armadilha. Bruno não sabia nada sobre Charlie Munger ainda, mas Munger diria: a primeira regra dos juros compostos é nunca interrompê-los desnecessariamente. Felizmente, Bruno sabia sobre Robert Kiyosaki, e Kiyosaki disse: uma casa é um passivo, você quer adquirir ativos. Então, Bruno recusou educadamente a oferta e manteve seu dinheiro no mercado de ações. O que caracteriza o segundo estágio é que o mercado de ações não é mais negligenciável. Uma boa parte dos 100 mil devem vir dos retornos do mercado de ações. Do contrário, você está fazendo mais esforço do que o necessário. Assim como o Bruno, você pode se sentir empoderado pelo fato de agora ser uma pessoa com recurso, mas não deixe isso te afastar do seu objetivo. Portanto, mesmo que agora você possa comprar um carro decente e outras coisas materiais mais caras, como talvez a entrada de uma casa, não celebre demais ainda. Você não quer prejudicar os efeitos dos juros compostos, agora que eles estão começando a ganhar alguma velocidade. Aos 27 anos, Bruno estava altamente interessado e envolvido na análise de empresas no mercado de ações. Ele se lembrava muito bem dos maus resultados que teve ao investir em empresas especulativas alguns anos antes. E agora só investia no que entendia, e podia fazer uma estimativa rápida do fluxo de caixa descontado. Ele não tentava fazer investimentos brilhantes ou avançados, mas seguia o mantra de Buffett. Eu não procuro pular barras de 2 metros. Procuro barras de 30 centímetros que posso ultrapassar. Daniel, um antigo amigo de Bruno formado em finanças, liga para ele muito eufórico. Bruno, acabei de encontrar uma oportunidade de investimento incrível. É uma startup. Eles são como o Walmart do metaverso. Interessante, qual é o lucro líquido dela? Bruno, você tá de sacanagem? Lucro líquido? Isso é uma startup. Bom, quando você espera que eles comecem a ganhar dinheiro? Não sei, isso importa. Vamos ganhar muito dinheiro quando eles abrirem o capital. Vou investir 50 mil. Quanto você quer investir? Bruno confiava em Daniel. Até o admirava quando se tratava de finanças. Mas isso parecia fora do comum para o que as pessoas com sucesso a longo prazo no mercado recomendavam. Peter Lynch teria investido nessa oportunidade? Vá para um negócio que qualquer idiota pode administrar, porque mais cedo ou mais tarde,
Algum idiota provavelmente vai administrá-lo. Não parece que qualquer idiota pode administrar o Walmart do metaverso. Tudo bem, vou investir em algo menor. Posso participar com R$500? Apenas R$500? Está perdendo. Neste período, Bruno tentou não ser estúpido, como Charlie Munger teria dito. Ele apenas fez algumas coisas com as quais os outros não pareciam muito interessados. Ele sabia que não era inteligente o suficiente para alguém como Daniel, mas comprou ações da Google quando a empresa tinha um lucro líquido baixo em comparação com seus concorrentes, e também, nesta mesma ideia, comprou ações da Microsoft e Walmart. Ele reconheceu que cometer erros agora seria mais custoso e poderia atrasá-lo muitos meses ou até anos em seu caminho para a liberdade financeira. Bruno também continuou seu regime de aprendizado. Um dia ele estava indo para a biblioteca novamente para pegar uma cópia de A Coisa Mais Importante, de Howard Marks. Desta vez ele não tropeçou nos livros, mas sim na garota, enquanto ela arrumava as prateleiras. Quando ele estava prestes a pedir desculpas, ela sorrindo falou: Você é realmente um gato. Sempre caindo de joelhos? Depois dessa faltam quantas vidas? 6? A partir desse dia, ele decidiu que a leitura é feita melhor quando é feita na biblioteca. Paz e sossego. Eventualmente, ele teve coragem de convidar a garota Helena para sair. Eles se deram muito bem imediatamente, compartilhando um interesse por livros e outras coisas. Às vezes até liam em voz alta um para o outro. Chamavam esses encontros de ler e relaxar. Mas como esse é um canal de finanças, não estamos aqui para ver histórias românticas. Falando sobre orçamento, Helena era uma pessoa organizada, enquanto Bruno não era. Ela também era organizada com seus gastos. E isso se tornou gastos dos dois quando se mudaram juntos. Bruno teve sorte nesse aspecto, e essa mudança o ajudou a aumentar sua taxa de economia. Compartilhar o aluguel de uma casa com alguém era eficiente em custos, mesmo que tivessem que se mudar para um apartamento um pouco maior. Simultaneamente, suas responsabilidades na General Motors aumentaram. Ele não era mais considerado júnior. Bruno conseguiu aumentar suas economias de R$1.000 para R$1.500 por mês durante este período. Além disso, obteve retornos médios bastante normais no mercado de ações, de 10% ao ano. E essas duas coisas fizeram ele chegar a R$100.000 aos 29 anos. Charlie Munger diz: Os primeiros R$100.000 são difíceis, mas você precisa fazer isso. Não importa o que você tem que fazer. Se significa andar por toda parte e não comer nada que não tenha sido comprado com um cupom, encontre uma maneira de conseguir R$100.000. Depois disso, você pode relaxar um pouco. Bruno estava muito empolgado, porque via que a bola de neve estava ganhando alguma velocidade própria. O que ele não sabia era que perderia quase 40% de sua riqueza apenas 2 anos depois. Estágio 3. Como Bruno foi de 100 mil para 1 milhão. Você ouve isso, Bruno? Era o Daniel ligando. Não ouço. O que é? Exatamente. É o som de eu dirigindo meu Tesla novinho em folha. É tão silencioso, não é? Uau, sim, é realmente silencioso. Você conseguiu uma promoção? Não, é a startup, o Almeta. Eles vão abrir capital. Bom, isso não foi como o Bruno se tornou milionário, mas é assim que seu amigo Daniel se tornou um. O Almeta teve um retorno de 2.400% ao abrir capital, e Daniel agora era o proprietário de 1,25 milhões. Bruno, que investiu R$500, fez apenas 12 mil. Embora 12 mil fosse um pouco menos que Bruno conseguia economizar de seu salário em um ano, doeu um pouco que ele não tivesse sido mais agressivo. Ele tentou repetir o mantra de Buffett para si mesmo. Metade de todos os jogadores de cara ou coroa vencerá sua primeira jogada. Nenhum desses vencedores tem expectativa de lucro se continuar jogando o jogo. Porque como Daniel poderia saber? Ele nunca mostrou nenhum interesse particular nem em tecnologia e nem em qualquer outra coisa meta antes. Ele realmente questionou se Daniel sobreviveria se continuasse jogando esse jogo. Outra ligação com Daniel aconteceria muitos anos depois. Uma ligação com resultado muito diferente. E você ouvirá daqui a pouco. Bruno agora estava com 30 anos.
E quando se tratava de coisas materialistas, não era apenas Daniel que fazia diferente dele e de Helena. Praticamente todos no trabalho pareciam estar querendo se superar, com seus carros, roupas e viagens caras, basicamente mostrando nenhum sinal de moderação. Não estou dizendo que um estilo de vida caro está errado, mas certifique-se de entender o custo de oportunidade de suas decisões. Depois de abrir a porta da sua conta no mercado de ações e deixar uma quantia de dinheiro sair dela, você será capaz de fechá-la novamente? Não subestime o poder dos hábitos. Uma parte de Bruno, talvez seu córtex pré-frontal, ignorou esses estilos de vida bastante extravagantes de seus colegas e queria que ele permanecesse fiel ao seu próprio objetivo. Bruno, lembre-se do Nelson, você não quer depender disso aos 60 anos. Mas outra parte dele, talvez sua amígdala, queria mostrar a seus colegas homens que ele também era um homem bem-sucedido. Ele tentou lembrar de algo que ouviu em um vídeo no YouTube, algo sobre que a riqueza é o que você não vê. Quando você vê alguém dirigindo uma Ferrari, reconheça que você também está testemunhando alguém que é uma Ferrari mais pobre. Então, será que vale a pena? Um imprevisto ajudaria Bruno de uma maneira inesperada. Logo antes de completar 31 anos, o mercado de ações despencou. A bolsa de valores caiu mais de 50% ao longo do ano. Tecnicamente, isso significa que Bruno estava de volta ao estágio 2, pois agora seu patrimônio estava abaixo de 100 mil. Mas ele não se preocupou, ele estava mentalmente preparado para esse momento. Lembrou até de um desenho. Continue a nadar, continue a nadar. Bruno conhecia Benjamin Graham. O investidor inteligente é aquele que vende para o otimista e compra do pessimista. E naquele exato momento, havia descontos em todos os itens da loja. Ele sabia que agora não era hora de gastar. Agora era a hora de escolher empresas excepcionais que os pessimistas não conseguiam se livrar rápido o suficiente. Embora normalmente ele fizesse algo como 8% ao ano nos mercados, ele fez 30% e 45%, respectivamente, nos 2 anos seguintes à queda da bolsa. Então, quando Bruno completou 33 anos, muitas coisas aconteceram de uma vez. Sua carteira agora contribuía mais para suas economias do que seu próprio salário, ainda com retornos médios no mercado de ações em torno de 10%. Sua filha havia completado recentemente 2 anos, e tanto Bruno quanto Helena sentiam que deveriam comprar uma casa maior, então eles decidiram comprar uma. A entrada foi de 60 mil, e ele e Bruno dividiram, já que agora estavam casados. Quando Bruno completou 35 anos, ele trocou a General Motors pela Ford Motor, pois foi oferecido a ele um salário 20% maior pelo mesmo número de horas de trabalho. Mesmo com esse salário alto, os retornos de sua carteira superavam vastamente seu salário durante alguns meses desse período. Em outros meses, ele poderia estar com uma perda de 20 mil, o que fazia ele se sentir desencorajado. Este é um período em que sua paciência e perseverança como investidor inteligente serão testadas ao máximo. Os depósitos adicionais que você faz não terão impacto imediato significativo no valor de sua carteira. Tomar decisões de investimento erradas pode parecer uma catástrofe, e as certas podem ser transformadoras. Fique fiel ao seu processo. No entanto, tenha cuidado ao projetar esses retornos mensais para o futuro. Bruno decidiu ficar fiel ao seu processo, e ele tomou outra decisão contrária também. Enquanto muitos de seus colegas na Ford aumentaram suas horas de trabalho, ele dedicou essas horas a vencer o mercado de ações. E deu certo. Bruno estava se tornando lentamente um investidor que superava o mercado de ações por alguma margem a cada ano. Uma performance superior de 4% ao ano, de repente significa algo como 25 mil a mais em seu bolso do que um investidor médio com a mesma quantia de capital. O salário por mês de estudar empresas do mercado de ações agora era realmente lucrativo, e isso só melhorava. No final desta fase, Bruno também começou a pensar em sua paixão meio esquecida pela fotografia. Este era um hobby que ele sempre planejou adotar, quando pudesse alocar um tempo para isso, é claro. Ele criou uma empresa de fotografia de casamento em pequena escala. Alguma renda extra poderia tornar ainda mais fácil para ele largar o emprego quando chegasse o momento. 1 milhão e além.
Estágio 4. Bruno atingiu 1 milhão e abandonou o emprego das 8 às 6 para viver de seus investimentos antes de completar 44 anos. Mais da metade desse dinheiro veio dos retornos do mercado de ações, e seus investimentos o ajudaram a atingir esse número 14 anos antes do que seu salário sozinho teria feito. Com esse tipo de dinheiro, Bruno tinha confiança de que seus retornos no mercado de ações poderiam cobrir suas despesas mensais. Ele agora está gastando mais tempo fazendo o que realmente o faz feliz. Investir no mercado de ações, fazer caminhadas, tentar melhorar suas habilidades fotográficas e especialmente passar mais tempo com a sua família e amigos. Ele até decidiu se tornar o treinador de futebol de sua filha. Em resumo, Bruno agora está controlando o seu próprio tempo, fazendo as coisas que mais ama. Então ele decidiu ligar para Daniel, de quem não ouvia falar há muito tempo. Ei Daniel, você ouve isso? Ei, Bruno. Quanto tempo? Não, o que é? Esse é o som de nós, não trabalhando numa segunda-feira de manhã. Por alguma razão, a piada não caiu muito bem com Daniel. Ei cara, o que aconteceu? Bruno, você sabe que a UOL Meta foi um grande sucesso, né? Eu sei disso. Bem, então eu peguei aquele dinheiro e coloquei em uma empresa chamada Starverse. E eu confiei nesses caras, mas eles estragaram tudo. Meu chefe realmente não ficou feliz quando eu disse que queria voltar, mas ele me deixou voltar. De qualquer forma, minha aposentadoria não está mais à vista. A menos que eu consiga encontrar um além do meta, é claro. O que há de extraordinário nessa história? Bem, Bruno era um cara comum, não tinha nada de especial. Ele apenas soube escutar conselhos de pessoas sábias. E continuou nadando, não importava se estava perdendo ou ganhando. Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou até aqui, se inscreva e deixe seu like. Nos vemos na próxima.